Mas nós temos aqui uma pessoa que não concentra riqueza nesse nível, mas concentra muita inteligência. Então, substituição de peso aqui no TMC Oba! 360. Até já, Guilherme Ravache. Obrigado, Entra até. o nosso concentrador de inteligência do Brasil. Riqueza intelectual. Luiz, exatamente, Felipe Pondé, nosso norte. Bom dia. Sem falar no estilo, né? Bom dia. Bom dia. A nossa esperança. Joana, Felipe. Olha a esperança aí no ar. Sempre. É impressionante. O Felipe Bueno não estava porque a última sexta-feira era feriado, mas a gente chegou à conclusão que, invariavelmente, talvez Freud explique, Pondé e eu, quando conversamos, sempre chegamos na esperança. Sempre chegamos na esperança. Ó, eu, como aquariano e cético, eu não posso concordar com vocês. Peço desculpas, viu? Aquariano e cético. Mas, bom, então vou fazer a pergunta de hoje, Pondé, partindo da esperança. Dá para ter esperança em um país, ou é para ter esperança em um país que tem o mesmo partido durante 18 anos no poder, na presidência? E mais, faz bem o presidente, representante da sigla, chegar ao 4º mandato? Essa é a pergunta de $1 milhão que o Elon Musk gasta em um dia. Eu estava ouvindo a conversa de vocês aí, né? E a coisa da concentração de riqueza na mão do Elon Musk. Eu diria que o problema é que ele é meio análogo à concentração de poder, no caso. E aí não tem nada a ver com a concepção ideológica do partido. É uma análise meramente mecânica, né? É importante dizer isso para que esse tipo de debate não pareça que nós estamos aqui na obsessão polarizada. E aí, eu vou citar alguns autores para vocês e aqueles que nos seguem ter clareza do tamanho das críticas à possibilidade de reeleição, né? Olha, Aristóteles, na Grécia, né, um dos fundadores da filosofia, Montesquieu, o criador da famosa separação entre os poderes, Jean-Jacques Rousseau, o ancestral da esquerda, e que se transformou, não por ele, mas pelos revolucionários franceses, uma espécie assim de mentor. Ele se referiu ao Jean-Jacques Rousseau como Jean-Jacques, durante a Revolução, né? Tocqueville, que é uma figura fundamental na análise da democracia americana no século XIX, e o próprio Karl Popper, né? Karl Popper, que era um filósofo da ciência do século XX. E o resumo da ópera contra a reeleição é basicamente a reeleição de qualquer candidato, de qualquer partido político, certo? É a seguinte: a reeleição ela impede a alternância de poder. E como o poder tem uma vocação a se expandir e querer permanecer sendo o poder, tem duas grandes consequências, né, dessa não alternância. Uma, a corrosão do caráter de quem está no poder, que tenderá a fazer tudo para se manter no poder se não tiver um freio e contrapeso legal contra a manutenção do poder. Corrosão do caráter e corrosão institucional, porque o que acontece? Quem permanece muito tempo no poder, ou mesmo o partido, né, o que acontece é que você acaba colonizando todas as instâncias do Estado, pelo seu governo especificamente, e essa colonização vai tornando cada vez mais inercial, né, o processo de troca de poder, de mudança de mentalidade, e essa inércia acaba se caracterizando numa corrosão institucional. Então, é quase unânime a ideia de que a reeleição de candidatos, né, principalmente para o executivo, eles estão pensando no que a gente chamaria de executivo, né? Mas para o legislativo também funciona para o Tocqueville, tá? A reeleição sempre é problemática e é contrária, no caso aqui específico, à democracia. E se for, que seja curta, tipo 2 mandatos e não mais do que isso. Agora, Pondé, tem uma brincadeira, né, entre acho que você com certeza conhece, né, que é depois de Aristóteles, tudo foi suíte, né, tudo foi continuação. Agora, tem um conceito interessante que vem do humanismo, né, que é a história do bom governo, né? Quando começa a Idade Moderna, né, especialmente na Europa, falando de Veneza, assim, das repúblicas independentes italianas e tudo mais. Agora, por que a gente até agora não aprendeu, né? O bom governo ele não vira uma realidade. Tem gente que até tenta, mas
o negócio bate na trave e volta, né, Bondé? Olha, essa piada que você fez é um fato, né? É comum se dizer que depois do Aristóteles, alguns falam depois do Platão, é tudo nota de rodapé na obra dos caras. Isso é uma coisa que a gente aprende na faculdade de filosofia como uma espécie de lenda urbana, mas que de certa forma é chocante, de fato. Agora, por que que o bom governo nunca bate na trave? É claro que você tem governos que são melhores do que outros, né? Há que se pontuar isso. Não dá para É para dizer que comentar ou todo não? governo é terra arrasada, né? Mas a dificuldade, primeiro, é que quando ele tenta se manter, o poder tem uma tendência a não querer abrir mão da própria condição. E aí, quando ele se estende, ele tende a degenerar. Aliás, como dizia o próprio Aristóteles, né? O poder tende a degenerar. Agora, outra dificuldade é porque seres humanos, nós somos seres humanos, e os seres humanos são ambíguos, ambivalentes. Basta ver uma reunião de condomínio para ver como é difícil manter um bom governo durante muito tempo, né? Mesmo que seja só a discussão da academia, da sauna ou do apartamento 27, que faz muito barulho. Então, o convívio humano tende a gerar atrito, né? Esse atrito tende a degenerar em violência, e o bom governo, antes de tudo, é aquele que consegue deter a dispersão no tecido social da violência. Esse é o primeiro fator fundamental, né? Então, o ser humano mesmo não parece vocacionado à perfeição. Agora, Pondé, tenho aqui um assunto para puxar, para tratar com você, tirando mais uma casquinha da sua participação ao vivo, que a gente adora, deveríamos ter mais, inclusive, mas é o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, cobrou publicamente um maior reconhecimento da sociedade e dos poderes públicos em relação às dificuldades enfrentadas pela magistratura. O ministro, inclusive, destacou o que chamou de elevada carga de trabalho e processos acumulados nos tribunais de todo o país. E enfatizou que pressões sofridas por juízes, embargadores, muitas vezes passam despercebidas para a opinião pública. Então, basicamente, pediu um reconhecimento. Foi a público dizer: reconheçam que nós estamos aqui para a sociedade e vocês estão trabalhando, vocês estão reclamando muito. É isso, Pondé? Olha, essa é uma excelente pergunta, Joana. Uma fala como essa, ela é que nem uma cebola, você tem que ir descascando, né? E como acontece com a cebola, às vezes a gente vai descascando e vai chorando, né? Mas assim, veja bem, não há dúvida que um Estado de Direito não pode prescindir de uma magistratura. Isso não há dúvida, né? Não pode destruir a instituição, não pode ficar sem ela, apesar de todas as imperfeições e ambiguidades, que aliás é a nossa característica. Agora, dito esse princípio, é claro, a população brasileira, ela tende, quando ela fica sabendo, é informada, ela tende a desconfiar quando ela é informada de que a magistratura recebe bem, ganha bem, aí aparece toda essa gama de penduricalhos, todo esse tipo de debate, e isso ajuda a fazer com que as pessoas que já têm uma certa vocação a desconfiar de quem tem poder, desconfiar mais ainda. Além disso, né, a gente percebe que, mesmo que seja fato, eu concordo, eu sei, e todo mundo que olhar para o assunto e se inteirar sabe, há uma cultura brasileira crescente de gerar contencioso jurídico. Muitos brasileiros hoje entendem que eles têm que processar todo mundo e tudo, né? Então, isso de fato gera muito trabalho para a magistratura, não há dúvida. Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, porque eu não sou especialista, de que o brasileiro é um dos povos que mais acessa e demanda da magistratura e do Poder Judiciário em geral decisões sobre seu dia a dia. Por outro lado, também há um elemento dos últimos anos de que grupos políticos à direita ou à esquerda, cada vez no seu momento, tendem a achar que a magistratura está interferindo na política. Veja que a direita reclamava até agora o Flávio Bolsonaro pediu à magistratura para interferir numa pesquisa política, né? Você vê, 2 pesos e 2 medidas. Agora, sem dúvida nenhuma, me parece que essa fala, por último, ela acaba parecendo que ela cai num lugar que é assim: olha,
como está se criticando muito eles, teve inclusive, tem aí essa questão do STF, do Alexandre de Moraes, do Toffoli, do escritório de advocacia a qual está ligado a esposa do Moraes, que poderia ou não ter algum tipo de ligação com muita grana que passou pelo Banco Master, né? Então, diante de tudo isso, né, inclusive o Cássio Nunes acho que também tem uma questão no âmbito de conflito de interesses e tal, com o filho, alguma coisa assim. Então, essa fala cai no lugar que a gente ouve e diz assim, tá, vocês estão pedindo clemência, vocês estão pedindo mais reconhecimento, merece o reconhecimento profissional e a necessidade da magistratura, sem dúvida nenhuma. Quem acha que existe democracia sem magistratura é alguém que não deve entender absolutamente nada de Estado de Direito, né? É impossível. Mas a fala parece tipo assim, olha, pega mais leve, olha imprensa, pega mais leve, olha você cidadão, não critica tanto a gente não, que a gente trabalha muito. E há que lembrar que o brasileiro trabalha muito, né? E quase nenhum ganha absolutamente nem perto do que alguém do alto dignatário do Poder Judiciário ganha. Mas é isso, é uma cebola, você vai descascando e vai chorando. Então, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Joana, Pondé. Como é que chama a palavra que vocês usaram na sexta-feira passada para terminar a conversa? É isso? A gente sempre termina com esperança, a gente precisa ter esperança, esperança nas novas gerações, nos jovens, não é, Pondé? Precisa, né? E assim, apesar do nosso aquariano cético, né? Eu sou um taurino cético, digamos assim, mas assim, a esperança, como fala, reza a tradição cristã, ela é uma virtude teologal, né? No cristianismo, no catolicismo. Quer dizer, Deus tem que dar uma mãozinha para você ter esperança. Agora, recentemente, alguém me questionava se a ONU não presta para nada, né? Se o mundo não vai degenerar, e eu falava, olha, a ONU tem um monte de problemas, não há dúvida, mas a verdade é que durante a Guerra Fria, o Conselho de Segurança da ONU, assim o assado, não deixou acontecer uma guerra nuclear. Então, não há que se perder completamente a esperança, apesar de que tudo é mais ou menos imperfeito. Continuaremos com esperança. Luiz Felipe Pondé, um beijo para você. Obrigada. Beijo para vocês. Pela sua luz todas as sextas-feiras. Beijo, bom fim de semana, valeu. Bom trabalho. Beijo. Tchau, tchau.